Deus chamou a pregar a palavra. E a palavra é uma mensagem que consiste na verdade e tem o poder de transformar qualquer vida e mudar qualquer mente. Este evangelho impacta nossas vidas ao ponto de impactarmos toda uma sociedade. Nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho. E hoje vemos que a pregação do evangelho tem crescido em livros, na internet, em igrejas. No entanto, ao mesmo tempo que a mensagem do evangelho, que a pregação do evangelho, ela cresce, ao mesmo tempo e na mesma proporção, a iniquidade cresce. Você faz a sua devocional de manhã e logo você pega no celular, e assim como eu tenho o costume, eu só pego no celular depois que eu faço a devocional, e logo que você pega no celular, eu já pego as notícias ali, e já uma atrás da outra, notícias revoltantes. Ainda bem que eu não fiz isso hoje ainda, não deu tempo. Mas a gente já pega e já começa a se revoltar com essas situações, se revoltar com essas histórias. Você olha no Instagram, pessoas totalmente revoltadas com essas notícias e comentando sobre estes fatos. Você assiste na TV, se você ainda assiste TV, e vê ainda notícias mais impactantes e terríveis. Quando você olha para essas notícias, para esses conceitos, como você ora a Deus? Como que isso entra no seu coração? Como que você clama ao Senhor? O que você ora quando você escuta notícias ruins? Abacuque estava passando por uma situação que todos nós passamos, pelo menos uma vez na vida, de questionar ao Senhor por aquilo que Deus, Ele de fato é. Reis imaturos que estavam naquela época só procuravam o seu bem-estar. Um povo iníquo que deixou de buscar ao Senhor. No final do século VI, então, essa crise moral ela chega no seu auge. O caráter de Deus começou a desaparecer da sociedade. O povo que era para ser o povo de Deus já não sabia mais quem era este Deus, já não vivia mais para adorar este Deus. Abacuque, de uma forma até corajosa, questiona a Deus pela sua aparente preocupação com tudo isso. E parece que Deus aqui, diante do seu questionamento, parece que Deus está despreocupado. Enquanto Abacuque se preocupa com a situação do seu povo, parece que Deus não está nem aí. Então nós vemos essa primeira oração, a oração do profeta que busca em Deus a resposta quanto à indiferença, à injustiça vigente daquela época. O seu nome, então, como nós falamos já aqui, pode significar abraço, que vem de Ambacuc. Existem indagações de quem que era este homem, mas o texto nos fala pouco sobre quem que é de fato este homem. O que mais importa aqui é que ele entendeu que deveria ser um porta-voz de Deus para questionar ao Senhor e para trazer a sentença, então, no meio da sua oração, então, ao seu povo. Parece que Abacuque é o único justo do povo de Israel que está preocupado, de fato, se a injustiça ela vai prevalecer. A sua mensagem é diferente de todos os outros livros proféticos, pois a mensagem parece uma confrontação a ele mesmo. Ele entra primeiramente como, então, intercessor do povo. O seu primeiro questionamento, então, é por que Deus é indiferente ao justo? Por que Deus ele é indiferente ao justo? Versículos 1 e versículo 2 vão falar sobre isso. Ele começa questionando, até quando? Até quando, Senhor? Parece refletir o Salmo 13. E quando nós olhamos lá para o Salmo 13, diz exatamente isso. Até quando, Senhor? Ele repete a fala de Davi e começa lamentando a Deus. Até quando clamarei e até quando gritarei?
Ou seja, parece que Abacuque já estava orando por diversas vezes sobre isso. Não foi uma oração apenas, mas ele está dizendo: Senhor, constantemente eu grito, constantemente eu oro, constantemente eu clamo, e o Senhor não faz nada. Isso nos indica que o profeta então está clamando já há um bom tempo e Deus não o havia respondido. Quanto tempo foi isso? Nós não sabemos. Pode ser meses, pode ser anos, mas estava um grande período de tempo. Jó também, quando começou a passar por esse sofrimento, ele começou também a se perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor está surdo quanto ao que eu digo? Lá em Jó 19 nós vemos esse questionamento também de Jó. A violência aqui também ela está mais destinada à opressão social, à maldade do próprio povo que já tinha deixado de adorar ao Senhor. A visão então que o profeta vê sobre a bondade de Deus não bate com a indiferença de Deus. Ele se questiona se Deus de fato existe e se Deus de fato é bom, por que essas coisas estão acontecendo neste momento? A oração de lamento está cada vez mais extinta dos nossos dias. Quando a gente vai para a igreja, parece que a gente não pode mais lamentar diante do Senhor. Quando a gente ora, parece que a gente não pode mais chorar diante de Deus. A minha esposa, eu sempre conto sobre isso, né? Porque a minha esposa, ela é muito sentimental nesse sentido, né? E quase toda a mensagem, ela tem esse sentimento, e muitas vezes ela chora depois da mensagem, né? Quando a minha mensagem, ela chora por ter sido ruim. Quando a mensagem dos outros, ela chora de fato porque ela sentiu. Brincadeira à parte, mas de fato ela, quando fala muito sobre o Evangelho e tudo mais, ela tem esse coração bem aberto de escutar a mensagem e logo depois chorar. E é interessante de que os irmãos precisam se acostumar com isso. Mas logo no começo, as pessoas que não conhecem, ou quando a gente vai para uma igreja nova, os irmãos ficam preocupados. Meu Deus, por que a pessoa está chorando? O que aconteceu? E aí chega do lado e sei lá, tudo bem? Ela responde: sim, está tudo bem, eu só estou chorando. Eu só estou lamentando diante de Deus. E essa preocupação dos irmãos, é uma preocupação válida? Sim, é muito bom que eles se preocupem com isso. Mas, às vezes, essa preocupação dos irmãos quanto a minha esposa, quanto o choro, é de pensar: será que a gente pode chorar na igreja? A igreja não é um ambiente feliz, a igreja não é um ambiente para ser alegre, a igreja não é um ambiente para estar todo mundo sorridente. Mas será que a gente não abre dentro da igreja momentos também? Não devemos abrir momentos para chorar, para lamentar diante do Senhor? O lamento deveria ser uma coisa comum. E às vezes as pessoas guardam no seu coração esse lamento diante de Deus e não falam nem para ninguém e nem para Deus. A gente pensa que orar ao Senhor desta maneira vai ser ofensivo. Mas na verdade nós vemos que Deus dá total liberdade de orarmos ao Senhor, de orarmos a Ele, mesmo que a gente demonstre um coração pecaminoso. Nós começamos a questionar o caráter de Deus e não está errado em questionar o caráter de Deus, como Abacuque faz, porque Deus já conhece o nosso coração. É muito melhor a gente orar ao Senhor, mesmo que na nossa oração a gente questione o Senhor, mesmo que na nossa oração a gente minta, mesmo que na nossa oração a gente diga, mostre nosso coração orgulhoso, iracundo, mas quem seja sincero, do que orar de uma forma polida, como muitas vezes são as nossas orações. A gente tem que sim clamar ao Senhor. Existe um homem no passado, Epicuro, que ele contou sobre um paradoxo, né? Esse paradoxo é o seguinte: Deus tem 3 características.
as 3 características mais famosas de Deus, né? Deus, ele é onisciente, onipotente e onibondoso, colocamos assim, né? Ou seja, Deus, ele sabe de tudo, Deus tem o poder de tudo e ele é 100% bom, ou seja, ele é todo bondoso. No entanto, ele dizia o seguinte, que as 3 não podem ser verdades ao mesmo tempo. Ele contava, esse Epicúrio fala sobre isso. As 3 não podem ser verdades ao mesmo tempo. Se 2 são verdades, então uma deve ser excluída, deve ser colocada como mentira. Ele diz o seguinte, se Deus sabe de todas as coisas e tem o poder para extinguir o mal, então ele não é bondoso. Parece meio lógico isso, né? Se Deus, ele sabe todas as coisas, ou seja, ele é onisciente, ele é onipotente, então ele tem o poder para extinguir o mal, então Deus não é onibondoso, Deus não é bondoso. Se ele é bondoso e sabe de todas as coisas, mas não extingue o mal, então ele não é poderoso. E se ele é poderoso e bondoso, mas não extingue o mal, então ele não sabe de todas as coisas. E esta heresia, ela permeia até hoje. Ele usou a lógica. Ele usou uma lógica, né? Ele usou a lógica racional. No entanto, essa heresia, essa lógica racional, ela não faz sentido sobre Deus. O que nós sabemos, né, que na verdade essas 3 verdades, elas não são excludentes. Deus, ele é bondoso, ele sabe todas as coisas e ele é poderoso para acabar com o mal. E mesmo assim, ele não extingue o mal porque ele não quer, não porque ele não pode. Se Deus quiser, ele pode. No entanto, ele não extingue o mal hoje porque ele é bondoso, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós sentimos, muitas vezes, na nossa oração, com este pensamento de Epicúrio: Senhor, por que as coisas acontecem? O Senhor não é bom? O Senhor me disse, eu aprendi quando criança que o Senhor era bom e era poderoso, e o Senhor não faz nada quanto à minha situação. Senhor, eu aprendi que o Senhor é onipotente e onisciente, mas o que acontece com a minha vida? Por que a minha vida acontece? Porque a minha vida está um caos. Então parece que Abacuque aqui não está só questionando a maldade, ele está questionando o caráter de Deus. O Senhor não escuta, o Senhor não vê, então quer dizer que o Senhor não é poderoso. E por que o Senhor não faz nada quanto a isso? No entanto, nós podemos aprender por exemplo, de que diante do nosso sofrimento e da nossa dor, nós podemos sim colocar o nosso coração diante de Deus. Ele vai escutar, mesmo não parecendo haver respostas. Um exemplo disso, quando Tomé questionou a Jesus, não foi censurado por Tomé. Ou não foi censurado por Jesus. Tomé não foi censurado por Jesus. Pelo contrário, Jesus se mostrou presente e disse: toca a minha mão, incrédulo. Você não acredita em mim? Toque. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é bondoso. Mas o primeiro questionamento dele é então o seguinte: por que o Senhor é indiferente ao justo? O Senhor não escuta o clamor do justo. O segundo questionamento, então, é porque o Senhor é indiferente à injustiça. Versículo 3 e versículo 4. Então vai falar sobre isso, porque o Senhor é indiferente à injustiça. Abacuque clama então por socorro e usa 3 pares de palavras para demonstrar então essa situação. A injustiça e o afrouxamento da lei são por causa da indiferença de Deus. Então, o afrouxamento de Deus é porque Deus não faz nada. A culpa então é do Senhor. Diante então de toda essa situação, ele pensa que a palavra do Senhor não tem poder algum. As pessoas já não se importam mais em seguir a palavra, e a culpa é de quem? De Deus.
Quando a gente olha para nossas situações atuais, para a nossa igreja, para o povo de Deus, a gente diz: Deus, por que as pessoas não seguem mais a palavra? Por que as pessoas não obedecem mais ao Senhor? A lei do Senhor está frouxa. Você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Recentemente, na verdade, isso aconteceu ontem, né? Eu fiz parte de uma igreja onde o pastor, desde que entrou na igreja, ele se demonstrou nitidamente liberal. Mas nitidamente liberal mesmo. Isso faz quase 10 anos atrás. Eu fui excluído desta igreja por ser conservador. E aí esse pastor conseguiu me excluir desta igreja, ele era liberal. E ontem foi, digamos assim, a primeira conversa que a associação daquela região teve a respeito deste pastor. Isso faz 10 anos que esse pastor está nessa igreja, 10 anos destruindo esta igreja com o liberalismo. E a minha pergunta diante disso era sempre: Senhor, você não vai fazer nada. Eu já não podia fazer nada, porque eu estava fora. Mas a minha oração era: Deus, você não vai fazer nada com esse herege. Ele nitidamente está acabando com a fé, acabando com o nome cristão, acabando com o nome batista, e o Senhor não vai fazer nada. Há muitas situações que a gente olha para Deus e fala assim: Deus, isso é injusto, e parece que o Senhor é indiferente à injustiça. A situação é como se Abacuque estivesse aqui numa sinuca de bico. Se eu sou justo, continuo sofrendo e vendo o povo injusto prosperando na injustiça, por que essas coisas acontecem? Não há vingança contra a injustiça. Deus não faz nada. Eu não quero citar nomes, tá? Porque senão é possível até que a gente seja preso, né? Mas não é discutindo também a questão de político e tudo mais, mas quando a gente olha para a política, é o nosso pensamento. E aí a gente tem uma esperança: não, agora o negócio vai. E eles conseguem reverter de alguma forma e achar alguma brecha na lei para poder aplicar a sua injustiça. E o nosso coração, o meu coração, por isso que eu até me canso de ver sobre essas notícias, porque às vezes eu me alegro e falo: agora vai, agora o negócio vai pegar no tranco. E não pega. Não, mas agora a gente fez uma manifestação e depois dessa manifestação o negócio vai. E não vai. E o nosso coração é assim: Deus, porque o Senhor está cego contra a injustiça? O Senhor não te importas que pereçamos? O Senhor não te importa que pereçamos? Este é o nosso coração. Eu estou sendo injustiçado e o Senhor não vê nada. Não vai fazer nada contra este povo. E a pergunta de Abacuque é a seguinte: vale a pena ser justo? Será que vale a pena mesmo continuar buscando a esse Deus? Eu imagino que talvez Abacuque esteja pensando nesse momento: será que não vale mais a pena ser ímpio? Será que não vale mais a pena fazer aquilo que o meu coração manda do que ficar sofrendo por causa da injustiça? Pense comigo, o povo não estava sofrendo. Israel não estava sofrendo. Israel estava fazendo aquilo que eles bem entendiam. Não tinha sofrimento algum aqui para Israel. Eles estavam fazendo aquilo que eles bem entendiam. Estavam cumprindo a vontade do coração deles. O povo, antes da Arca de Noé, lá em Gênesis 6, eles faziam aquilo que eles bem entendiam. Estavam felizes, estavam alegres, estavam vivendo com o seu pecado. E muitas vezes o nosso coração bom, se o Senhor é indiferente ao justo, se o Senhor é indiferente à justiça, é indiferente à injustiça, então, bora viver como ímpio e vamos viver diante da injustiça. Vamos ser injustos. Vale muito mais a pena. Esse é o coração de muitas pessoas que saem da igreja. Esse é o coração de muitos irmãos que você vê na igreja e que percebe alguma situação e fala assim: não vale a pena não. Não vale a pena continuar sendo justo. Não vale a pena continuar sendo crente. Não vale a pena lutar contra o pecado, porque Deus não faz nada. No entanto,
quando a gente percebe, é que sim, vale a pena buscar ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. E é isso que Deus ele vai começar a responder a ele. Fique tranquilo, eu vou te mostrar que vale a pena o justo viver por meio da sua fé. Mesmo que a gente não sinta hoje a injustiça, na verdade, ela vai ser punida por Deus, da menor até a maior. No entanto, meu questionamento aqui, meu foco aqui, é mostrar que há momentos de dores profundas que Deus permite que questionemos. Até quando, Senhor? Há momentos de dores profundas que Deus permite que questionemos. Até quando, Senhor? Existe uma história que eu ouvi um dia. Eu não conheço essas pessoas, mas isso ocorreu em uma cidade onde eu estava, né, para não citar nomes ou algo assim, mas de uma esposa de um pastor. Ele disse que era uma reunião da associação ali daquela cidade tinha um pastor americano ali naquele lugar, tinha um pastor americano. E este pastor americano deu ali a sua palavra e tudo mais. Ele percebeu que uma das esposas, ou melhor, a esposa de um dos pastores, estava emborrecida, estava com a cara cerrada, né, com a sobrancelha cerrada, e aí aquela cara chateada, brava e tudo mais. E esse americano percebeu isso. E ele começou a falar então sobre a bondade de Deus. E toda vez que ele falava quanto Deus era bom, essa esposa do pastor ficava assim, ficava mais brava ainda. Ele achou estranho, porque uma esposa de um pastor estava assim, né? E quanto mais ele falava de quanto Deus era bom, ele percebia que ela ficava desse jeito. E então ele mudou a sua mensagem. A mensagem está sendo traduzida. Ele mudou a sua mensagem e começou a dizer o quanto Deus é bom por nos ouvir, mesmo que a gente fale coisas contra Ele. E essa mulher começou a chorar. Ela começou a chorar. Ele percebeu, consegui pegar então nesse ponto. Ele foi até ela, um americano, né? O americano já não é sentimental, mas ele foi até ela, levantou ela do lado do seu marido, levantou ela e abraçou. E disse no seu ouvido: fale tudo o que você pensa sobre Deus. Fale tudo o que você pensa sobre Deus. E ela começou a falar. Deus é injusto. Deus, meu marido não está nem aí comigo. Meu marido se importa mais com o seu ministério do que com a minha vida. Eu achava que eu ia ter uma vida boa diante de Deus, mas a minha vida é horrível. Deus é assim. E começou a falar o quanto que Deus era ruim. E falou por uns 10, 15 minutos. E todos os irmãos, né, contando essa história para mim, todos os irmãos ficaram atônitos, sem saber o que fazer numa situação como essa. E o marido, pior ainda, né? O marido que não sabia o que fazer diante da situação. E ele abraçando e falou: fala. E ela começou a falar. E começou a falar durante um bom tempo. Todo mundo sem saber o que fazer. A hora que ela terminou de falar, ele deixou ela no banco. E aí perguntou para ela: como você está agora? Ela: estou maravilhosa. Eu estou sentindo que Deus estava aqui. E eu percebi que era só o meu coração. Deus não é assim. O que isso nos mostra? Que Deus quer nos ouvir. O grande questionamento aqui é: por que Deus não pune? Por que Deus não calou a boca de Abacuque? Por que Deus não deu um tapa nessa fala de Abacuque e falar assim: até quando, Senhor? Você não está ouvindo? Você está cego? Você é injusto? Você não escuta nem o justo e você é indiferente contra a injustiça, não faz nada contra isso. E Deus escuta. E Deus fala: Abacuque, eu quero te ouvir. Fale. Eu quero ouvir o seu coração. Eu quero ouvir você. 4 aplicações, então, que nós podemos tirar diante disso. Primeiro, que você chegue a Deus em oração, diante da dor e sofrimento, com o coração aberto
a expressar aquilo que está no seu coração. Deus já conhece o seu coração. Deus sabe o que você pensa. Não guarde para você. Não guarde para si. Ou não fique contando para os outros. Fale para Deus. Segundo, esteja também com o coração aberto para ver a forma como Deus vai tratar o seu coração e a sua vida. Se você clamar por justiça, lembre-se que você também é injusto e que Deus, Ele vai tratar o seu coração, Ele vai tratar a sua vida. Terceiro, por mais que pareça justo a nossa indignação, pode ser que a nossa indignação seja imparcial e não tão justa quanto nós pensamos. E Deus também vai tratar essas indignações. Diga, fale, mas também analise as suas orações. E por fim, Mateus 5,4 diz que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmãos, nós temos livre acesso ao Pai para poder chorar. Nós temos livre acesso ao Pai para poder lamentar. Eu postei ontem, vindo para cá, né? E eu confesso que não foi fácil vir para cá. Para ser bem sincero, não é por causa de vocês, mas eu não queria vir. Eu passei 4 dias em Piripiri, 2 dias com a minha esposa, final de semana só, e vim para cá. E eu não queria vir. E eu orei ao Senhor e chorei diante dele. Eu falei, Deus, é difícil a missão. É difícil te obedecer, muitas vezes. A gente tem que negar muitas coisas. Saí do carro, minha esposa muito triste mesmo, de passar mais uma semana, mais 4 dias, 5 dias, sem a minha presença. É difícil. Mas eu orei ao Senhor e falei, traga alegria ao meu coração. Traga alegria. Não é uma coisa muito grave, né? Não é uma coisa... A gente não está perdendo um filho ou algo assim. Mas ainda assim é difícil. E a gente passa por esses sofrimentos, por menores que sejam maiores, mas a gente tem que se chegar ao Senhor. E a minha oração foi, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Então eu estou aqui com o coração triste, porque eu queria estar com a minha esposa, mas com o coração alegre. Eu sei que Deus, Ele vai trazer alegria ao nosso coração, para a gente clamar ao Senhor. Então clame a Deus, clame ao Senhor. A gente pode então orar ao Senhor desta maneira. Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, que nós podemos conversar contigo, que nós podemos abrir o nosso coração. A gente pode ser sincero. Mesmo que aquilo que a gente fale ao Senhor seja pecaminoso, mesmo que a gente diga coisas que são injustas diante do Senhor e fale aquilo que o Senhor não é. Abacuque estava dizendo aqui, o Senhor está surdo, como pode? O Senhor é aquele que criou os nossos ouvidos, criou a nossa boca. É impossível o Senhor estar surdo, é impossível o Senhor não nos ouvir, não tem como a gente guardar silêncio do Senhor, não tem como guardar um segredo diante do Senhor, porque o Senhor sabe até o mais profundo do nosso pensamento. Ó Deus, mas ainda assim nós podemos clamar e o Senhor vai nos escutar. Nós podemos dizer e questionar ao Senhor. E mesmo assim o Senhor não vai jogar um raio na nossa cabeça. O Senhor vai nos disciplinar com a sua graça e com o seu amor. Obrigado, Deus, porque através de Cristo Jesus nós temos livre acesso ao Senhor. E nós podemos, ó Deus, nos achegar a Ti em oração, sabendo de que a Sua ira não está mais sobre nós, porque fomos justificados por meio do sangue de Cristo. Ó Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a clamarmos a Ti e entender que nós somos bem-aventurados se chorarmos, porque nós seremos consolados pelo Senhor. Abacuque foi abraçado por Ti, ó Deus. O Senhor deu então a sua sentença.
mas o Senhor também mostrou a sua graça, mostrou o quanto é um Deus que atende às nossas orações, nos dá respostas que talvez não seja a que nós esperávamos, mas ainda assim nós podemos confiar no Senhor. Eu peço, Pai, por esses dias aqui estudando Abacuque, que nós possamos aprender a clamar a Ti. Nós possamos aprender a questionar até quando, seja da nossa vida ou da vida dos outros, nós possamos questionar e perguntar ao Senhor quando que o Senhor vai intervir nessas situações. Mas que não percamos a esperança, possamos confiar em Ti. Que não seja uma oração hipócrita, mas seja uma oração sincera diante do Senhor. Nos ensine isso, ó Deus. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.